Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade à aula sobre cinética química. Nesta aula vamos falar sobre a relação entre a velocidade e a estequiometria da reação. Como a gente está falando aqui sobre estequiometria, é importante saber fazer a leitura dessa reação química. Então aqui nós temos o reagente, que é o A, e o produto, que é o B e o C. Qual a quantidade de A? 2. Então se eu pegar essa quantidade de A, eu vou produzir quanto de B? 4 mols. Lembrando que mols é quantidade. E quanto de C? Quando não tem nada na frente, é 1 mol. Eu coloquei isso aqui, ó. Agora, olha essa tabela. No tempo zero, eu tenho essa quantidade de A. No decorrer do tempo, o que acontece com a quantidade de A? Vai diminuindo, porque ele vai se transformando em B e em C, nessas novas substâncias. Olha só esse exercício. De acordo com a tabela acima, então de acordo com essa tabela, qual a velocidade do reagente no instante de 0 a 10 minutos? Então ele quer saber a velocidade média do reagente, que é o A, no instante de 0 a 10 minutos. Aí é só usar essa fórmula, lembra? Velocidade média é igual a variação da quantidade do reagente dividido pela variação do tempo. O que é essa variação da quantidade aqui do reagente? É a quantidade do reagente final menos inicial. E a variação do tempo? Tempo final menos o tempo inicial. Então vamos lá, a gente quer calcular nesse intervalo de tempo, de 0 a 10. Se eu estou partindo do zero, aqui é o início e estou chegando no 10, então aqui é o final. Então, no tempo final, eu vou ter o quê? A quantidade final do reagente A. Então, no QF, eu sei que é 0,0800, que eu coloquei aqui, menos a quantidade inicial. Então, eu parti do zero. Então, aqui é o que eu tinha, ó, quantidade inicial, que é 1. Então, eu tenho isso, a quantidade inicial. Quando se passar 10 minutos, eu passei a ter isso, que eu chamei de QF, 0,800. Joguei aqui. Tudo isso dividido por quem? Ó, tempo final, que é o 10, menos o tempo inicial, que eu estou partindo, estou partindo do zero. Efetuando esse cálculo, vai dar esse valor aqui, 0,020. Agora, ó, vamos usar a estequiometria para fazer o B e o C. Na B fala assim, ó, determine a velocidade de formação de B. Vou pegar essa reação química, coloquei aqui para ficar mais fácil. O que essa reação química traz para a gente? Ó? Se eu consumir 2 mols de A, eu vou formar quanto de B? 4 mols. Mas aqui, ó, tá sendo, nesse intervalo de tempo, quanto está sendo consumido de A? Apenas esse valor, ó, que está sendo gasto. Então, não estou gastando 2 mols de A, eu estou gastando apenas esse valor, 0,020. Então, se eu utilizar esse valor, 0,020 mols de A, quanto que eu vou formar de B? Ó? X, não sei, é o que a gente vai descobrir. Aí, multiplica em cruz, ó. Fazendo a regrinha de 3, eu vou chegar nesse valor aqui, né? Só você fazer, ó, 2x, que vai dar 2x, que é igual esse vezes esse. 0,020 vezes 4. Aí você vai efetuar essa multiplicação e vai ficar 4 vezes 2, 8, 0,08 e divide-se por 2. Efetuando essa divisão, vai chegar nesse resultado aqui, ó. Agora eu quero, ó, determinar a velocidade de formação de C, tá? Nesse intervalo aqui, ó. Tô pegando sempre esse intervalo aqui, de 0 a 10. O que eu sei, ó? Pegando essa reação química aqui, lembra? Que se eu pegar 2 mols de A, vou produzir quanto de C? Não tem nada na frente, 1. Mas nesse intervalo de tempo, ó, quanto foi gasto de A? 0,020. Então, eu não utilizei 2, só utilizei essa fração aqui, esse valor. Quanto que eu vou produzir de C? Não sei, chamei de Y. Aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Multiplica em cruz, né? Faz a regrinha de 3, vocês vão chegar nesse resultado aqui. Então, aqui, observe que a gente calculou a velocidade média de consumo de A, ou posso calcular a velocidade média que está sendo formado B ou C. Agora, aqui, a gente vai ver o quê? A velocidade média da reação. Para calcular a velocidade média da reação, você pode pegar qualquer reagente ou qualquer produto, mas vai usar essa fórmula aqui, ó.
Então, a velocidade média da reação é igual à velocidade média com que está sendo gasto A, dividido pela quantidade de A que está aparecendo na reação química, O2. Se você tiver o valor de B, mesma coisa, ó. Velocidade média de B dividido quanto tem aqui de B na reação química? 4. Então, divide por 4. E se for o C, ó, C só tem 1, você vai dividir por 1. Por exemplo, quero calcular a velocidade média dessa reação química no intervalo de 0 a 10 minutos. Então, eu sei que a velocidade média de A nesse intervalo de tempo, nós já calculamos aqui, que vai dar 0,020, dividido por 2, que é da fórmula. Então, efetuando essa divisão, vai dar 0,010 mols por minuto. Agora, pessoal, vamos fazer o exercício 3 aqui, ó. Fala assim, ó, numa experiência envolvendo o processo, ó. Então, tem um processo aqui de formação da amônia. A velocidade da reação foi expressa como? Opa, então nós temos aqui, ó, a velocidade média da reação. Qual é o valor? 4. Considerando-se a não ocorrência de reações secundárias, a expressão dessa mesma velocidade em termos de concentração de H2 será, então ele quer a velocidade com que está sendo gasto aqui de H2. Se eu lembrar dessa fórmula aqui, ó, qual é essa fórmula? A velocidade média da reação é igual à velocidade média com que está sendo gasto de H2, dividido por quanto? Ó? Quantos H2 eu tenho aqui? 3. Então, dividido por 3. Então, a velocidade média da reação, ó, é quanto? 4. Vou substituir. Que é igual à velocidade média com que está sendo gasto de H2. É o que a gente quer descobrir. Então, vamos deixar aqui. Tudo isso dividido por 3. Ó, tá dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, a velocidade média com que está sendo gasto de H2 é igual a 12. Alternativa E. No exercício 4, ele quer calcular a velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos. Então, é só utilizar a fórmula. Então, você vai calcular a velocidade média no intervalo de 2 a 5 minutos, que é a quantidade final, menos a quantidade inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Fazendo isso, pessoal, você vai calcular o que? A velocidade, está descobrindo o que? A velocidade média com que está sendo gasto x. Lembrando que aqui, ó, está em minutos. Então, onde tem 2 minutos? Aqui, ó. Aqui é 2 minutos, que corresponde a 120 segundos. E a 5 minutos é esse aqui, ó. Esse valor. Então, aqui é o início e aqui é o final. Achou? Para calcular a velocidade média da reação, lembra da fórmula? Ó, você vai pegar a velocidade média com que está sendo gasto x, que é o valor que você vai descobrir aqui, vai colocar aqui, dividido pela quantidade de x. Ó, quando não tem nada na frente é 1. Então, descobrindo esse, já vai dar esse aqui, ó. Porque como aqui é 1, então a velocidade da reação vai ser igual à velocidade média com que está sendo gasto x. Agora, pessoal, para a gente estar finalizando, vamos fazer essas 5. Caiu na PUC do Rio Grande do Sul. Numa experiência, a reação de formação da amônia a partir de N2 e do H2 está ocorrendo com um consumo de 12 mols de nitrogênio a cada 120 segundos. Nesse caso, qual a velocidade de consumo do hidrogênio? Então, de acordo com o enunciado, o que vai interessar para a gente aqui na 5 é o N2 e o H2. O que eu sei desses dois? Vamos olhar aqui a reação química, ó. Que quando está sendo gasto 1 N2, quanto de H2 está sendo gasto? 3. Só que de acordo com o enunciado, não foi gasto apenas 1 de N2. Foi gasto quantos mols? 12. 12 mols de N2, vou produzir quanto de H2? X. Vou descobrir. Aqui, você fazendo a regrinha de 3, vocês vão descobrir o valor de X. Tem que tomar cuidado com a pegadinha aqui no problema, ó. Ele quer a cada 120, aqui está a cada 120 segundos. Então, aqui você vai achar o valor correspondente a 2 minutos. Ele quer aqui nas respostas, ó, por minuto. Então, se aqui o valor aqui corresponde a 2, você quer por minuto, então você vai pegar esse valor de X e vai fazer o quê? Dividir por 2 para achar o valor por minuto. Aí você vai achar a resposta aqui. Tudo bem, pessoal?
Então a aula de hoje foi isso. Um abraço e até a próxima, galerinha.